Oi, pessoal! Estamos começando hoje mais uma Quinta das Profissões. Todas as quinta-feiras nos reunimos aqui para bater um papo sobre as diversas profissões. Muita gente, que já me conhece sabe que eu sou psicóloga, master coach, trabalho há muitos anos desenvolvendo pessoas, ajudando as pessoas a encontrarem as profissões, tanto para quem está no início de carreira, que está buscando qual a carreira, um estudante, um aluno de ensino médio, como também aquele profissional que está dentro do mercado e ele está querendo fazer um upgrade, ampliar, melhorar, desenvolver a sua carreira, como também aquelas pessoas que estão fazendo a transição de carreira. Então, gente, já nós vamos estar hoje aqui nos reunindo com a professora Vanessa Soares. Ela é formada em letras e ela vai ter algumas dicas, algumas orientações para trazer aqui para a gente. Então, participe, chame os colegas. Já estou vendo que a professora Vanessa está entrando, como todo bom professor pontual, para entrar. Só ela pedir aqui a autorização para a gente, solicitação para ela entrar aqui na nossa live. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que é formada em letras. Aí muita gente pergunta, e o que um profissional desse faz? Quais são as áreas de atuação? Qual o campo de atuação? Então, gente, vai convidando, chama os colegas que já a professora Vanessa está aqui para a gente bater um papo muito interessante, muito legal, falando sobre a sua profissão. Só estou aqui aguardando a solicitação dela para a gente poder trazer ela aqui para dentro da nossa live, uma live histórica que vai ficar aqui gravada tanto no IGVT, como também lá no canal do YouTube, justamente para ajudar as pessoas, eu sempre digo assim, eternizar, deixar que as pessoas que não puderam estar aqui com a gente nesse horário, em outro momento, assista a nossa live aqui. Então, a professora Vanessa já está pedindo aqui, autorizando a entrada dela. Então, já a professora está aqui. Cadê a professora? Aí, a professora Vanessa. Tudo bom, professora? Tudo bem, Márcia? Que prazer, que honra, um presente estar com você. Como eu estou feliz. O prazer é todo meu por você ter aceito o nosso convite, o convite para esse bate-papo. Vanessa, esse é um projeto que já tem um mês e meio, mais ou menos, onde eu estou convidando os diversos profissionais de diversas áreas. Nessa pandemia, a gente está diminuindo a quantidade de contatos físicos, e eu digo assim, a gente pode contribuir de alguma forma, já que não pode presencial, sim, vamos contribuir de uma forma virtual, que é conversar sobre as profissões. Esse projeto ele surgiu justamente de como eu sou da área de recursos humanos, como eu trabalho desenvolvendo pessoas, eu tenho jovens, pessoas que já estão dentro de alguma carreira e que às vezes está insatisfeito com a carreira que está desenvolvendo. E disso aí eu digo assim, mas rapaz, por que não marcar encontro com os profissionais para cada um falar um pouco sobre sua profissão, o que faz, como é que foi o critério de escolha da pessoa, como é que ela chegou nessa profissão, como é que foram os dias, os primeiros momentos dentro da faculdade, foi frustrante ou não, como é que foi? E quando estava saindo, quais as perspectivas que tinha? E agora, depois desse processo de pandemia, qual o caminho a trilhar dentro da profissão de cada um de nós? Então, certo, é um bate-papo. E como eu falo, tem pessoas que vão poder participar agora, mas vai ficar gravado. Quem não puder participar agora, depois assiste.
Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse quem é a Vanessa Soares aqui para as pessoas, né, para elas escutarem e entenderem um pouco quem é a Vanessa. Certo, eu vou só colocar aqui o celular no silencioso, que eu esqueci desse detalhe. Bota no modo avião, bota no modo avião. Mas a gente vai se organizando. Márcia, primeiro eu quero dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui com você. Você sabe a admiração que eu tenho por você, por essa profissional ímpar, por esse presente que eu tive, que eu ganhei aqui em São Luís. Tive o prazer, a honra de conviver, de trabalhar com você. E a nossa aproximação, ela foi assim dentro de uma sintonia, porque eu penso assim, Márcia, que as pessoas quando trabalham com seriedade, quando amam aquilo que fazem e emanam energia, emanam luz, elas se aproximam. Eu acredito que a nossa aproximação ela veio muito dessa energia mais que positiva naquilo que a gente leva para a sala de aula. Eu conheci você em sala de aula, mas eu sei que você vai além da sala de aula também. Então é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Tá? Eu é que agradeço. Como você disse, eu sou professora, meu nome é Vanessa Soares. Eu estou na educação, tanto a educação básica quanto o ensino superior, há 14 anos. Eu posso dizer que eu ainda estou engatinhando, porque ainda tem muita coisa aí pela frente para a gente caminhar, mas eu já estou há 14 anos na área da docência. Comecei com uma oportunidade ímpar a partir de uma pessoa que confiou em meu trabalho, e isso eu levo para a vida toda, as pessoas que dão oportunidades para a gente, que acreditam na gente, e olha que hoje, Márcia, é tudo muito difícil, porque se você não tem experiência, parece que as portas se fecham para você. E a gente só precisa de alguém que acredite na gente, que dê uma oportunidade para nós mostrarmos que nós viemos para ficar. Porque tem aqueles profissionais que vêm para ficar, aqueles profissionais que levam e que fazem o diferente dentro daquilo que se formam, dentro daquilo que escolhem para a sua vida, e tem aqueles que infelizmente ficam estagnados. Então, assim que eu me formei, eu tive um anjo que acreditou em mim, me abriu as portas. Até hoje eu tenho um laço afetivo com essa pessoa de muito respeito e de muita gratidão. E hoje eu estou aqui. A minha formação, Márcia, é em letras. O curso de letras, ele pode ser estudado de forma vernácula ou com um outro idioma que não seja o teu, a tua língua materna. Como a língua portuguesa, hoje, ela abrange 9 países que contemplam não só a Europa, como nós aqui na América, eu posso dizer que o meu curso ele é vernáculo. Por quê? Eu estudei só a língua portuguesa europeia e a língua portuguesa brasileira. Então, a primeira desconstrução começa daí. O curso de letras, ele vai além de gramática e redação. O curso de letras, ele caminha, ele percorre, eu posso falar que numa esfera planetária. Por quê? Ele vai trabalhando a história da língua materna e a história daquela língua materna que venha a interessar você. No caso, a minha graduação específica é língua portuguesa brasileira e europeia, com as suas devidas literaturas. Aí entra literatura brasileira e literatura portuguesa. Fechando, afunilando mais, eu trabalho especificamente com gramática e literatura do Brasil e de Portugal. Porque quando a gente chama Angola, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e outros países que adentram aí esse mundo, Márcia, também eles já têm as suas culturas em particular, já têm a sua história, já têm
o seu plano aí de fundo de ensino de gramática e literatura e já foge um pouco do que condiz o Brasil e Portugal. Certo. Então, me explica agora uma coisa. Como é que você resolveu entrar nessa área? Foi assim, de paraquedas ou por amor, por afinidade, quando você era pequena ou teve uma orientação, uma influência? Como foi essa Márcia, sua decisão? Márcia, essa decisão, ela, desde pequena eu não sonhava em ser professora. Não, não sonhava em ser professora, apesar de brincar de escola. Apesar de brincar de escolinha, de colocar as bonecas, de riscar o quadro, mas não era o meu sonho. Não era. Porém, o que abriu as portas para mim, para esse mundo da docência, foi o meu primeiro emprego, que foi trabalhar em uma livraria. Eu fui trabalhar em uma livraria. Eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos, muito cedo, contra a vontade dos meus pais. Meu pai, eu lembro que ele passou mais de 2 meses sem falar comigo, porque primeiro os filhos tinham que terminar a universidade, depois trabalhar, mas eu sempre fui muito independente, Márcia. Eu sempre gostei de correr atrás daquilo que é meu, mas eu me sentindo bem. Então, eu fui trabalhar numa uma livraria com freiras. E olha, e você trabalhar com freiras, ou você aprende disciplina, ou você aprende disciplina. Então, se era numa livraria, eu tinha que vender livros. E para vender livros e bater uma meta, eu precisava ler esses livros. E essa leitura, a leitura que veio a partir também de uma necessidade, que era o meu trabalho, ou eu lia, ou então eu não sabia explicar o que eu tinha que vender, foi me abrindo assim um mundo, o mundo das letras. Porque lá nessa livraria, eu li um determinado livro que falava sobre a história do curso de letras aqui no Brasil. E o que faziam os professores que se formavam no curso de letras, porque até então, Márcia, eu serei bem franca, eu não sabia, olha, 17, 18 anos, eu não sabia que o profissional de língua portuguesa, que o professor de língua portuguesa, ele teria que passar por um curso chamado Letras. E daí eu fui casando uma coisa com a outra. Poxa, o curso de letras, eu posso trabalhar com a língua portuguesa. E o que me encantou mais foi trazer o mundo da literatura. Eu gosto muito de literatura. Literatura maranhense, literatura universal, literatura britânica. E lá nessa livraria, parece que esse mundo, todos esses personagens, todos esses livros, eles casaram com uma necessidade minha do momento, mas abriram a minha mente para aquilo que realmente eu queria ser. Lá eu me dei conta que eu queria ser professora de língua portuguesa, eu queria fazer o curso de letras, que antes o curso de letras, quando ele chegou aqui no Brasil, eu acredito que foi na década de 20, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não, em 1931, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em 34 na USP. Sendo que era um curso muito, ainda hoje, muito visto com preconceito. Parece que quem faz letras não faz nada na vida. Parece que quem é formado em letras, para que você vai se formar em letras, não é? Então, você vai ser o quê? Então, esse engessamento de ideias, esse bloco que as pessoas têm e que não desconstroem, vem desde quando o curso chegou aqui no Brasil. E ele vem de Portugal por quê? Ele surgiu do comportamento que a corte tinha de contratar moças, mulheres, jovens, para ensinar a ler e escrever o Filho dos Reis, as princesas. Então, era um curso mais direcionado à leitura, ao ensino e aprendizagem das dondocas. Olha só. E Vanessa não tem nada de dondoca. Então, essa motivação, Márcia, surgiu da onde? Do meu primeiro emprego, numa livraria. Trabalhei quase 10 anos nessa livraria, saí dessa livraria depois de formada, porque dentro dessa livraria
eu comecei a cursar letras, me formei. Depois de formada, ainda passei 1 ano e 8 meses trabalhando lá. Mas olha como a vida ela é grata com a gente, o universo ele é muito grato quando a gente se entrega àquilo que a gente vem para esse mundo para exercer. Eu comecei como vendedora, depois eu fui para a parte da comunicação social, porque eu sempre tive essa facilidade de comunicação. E o curso de letras, ele acentuou muito isso em mim. Então, eu saí das vendas e passei a trabalhar no escritório, no marketing, na comunicação social. Cheguei a fazer muitas coisas com o curso de letras, já formada, e que eu não sabia, poxa, por causa da minha graduação, essas portas se abriram. Não era porque simplesmente, Márcia, eu tinha o ensino superior a partir daquele momento. Não. Foi porque aquela graduação, aquele curso de letras, me possibilitou trabalhar naqueles setores. Então, eu devo tudo isso a essa descoberta mesmo, que eu acredito que era intrínseca, só faltava o estalozinho para ela nascer. Que história bonita, Vanessa. Não sabia dessa tua... Como foi essa descoberta, né? E interessante, né? Com a leitura, né? O quanto... Tipo assim, um trabalho que te fez buscar o conhecimento de como vender e, de repente, você mergulhou no mundo, né, da história, né, do conhecimento, e isso foi ampliando sua mente. É por isso que eu sempre falo para todos os alunos, né, e para as pessoas que conversam comigo, a leitura expande o nosso cérebro e a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava anteriormente. A gente começa a enxergar o mundo, perceber coisas que... Até escolha de uma profissão. E eu não tinha pensado por esse lado, né? Foi mesmo, Márcia. Nunca tinha passado pela tua cabeça, né? Nunca, assim, tinha parado. A gente nunca conversou sobre esses detalhes no início. Exato, de como você gostou. Eu só tinha uma certeza, né? Porque a gente sempre que conversava pelos corredores na faculdade, dava para perceber que você ama o que você faz, né? Da mesma forma, quando eu falava do que eu fazia, né? E como eu faço, né? Então, a gente entrou numa sintonia justamente porque a gente tem um brilho nos olhos quando a gente fala da nossa profissão, do que a gente faz, né? Então, eu não sabia dessa questão, né, você mergulhar na leitura e, de repente, descobriu a profissão que... Aliás, a profissão te descobriu ali, né? Isso. E assim, realmente, o Deus, né, o nosso Deus, ele termina trilhando alguns caminhos que às vezes a gente não entende o sentido daquilo, né? E você se descobriu naquele caminho de um trabalho que você foi fazer. De um trabalho. Márcia, eu não lembro quem me disse isso em um determinado momento da minha vida, mas eu trago essas duas máximas, essas duas frases comigo. A primeira, nós precisamos observar os sinais de Deus em nossa vida. E isso independe de religião. Isso é muito espiritual. Independe da forma como você crê. Mas os sinais, eles estão ali em nossa frente o tempo todo. Só que a gente tem que observar. Muitas vezes a gente não se dá conta naquele momento. Mas no decorrer do tempo a gente vê, a gente percebe, olha, foi daquela forma porque tinha que ser assim. Então, fazendo esse link, por que eu fui parar nessa livraria? Por que eu fui trabalhar diretamente com freiras? Márcia, eu aprendi a trabalhar com agenda. Hoje eu só trabalho com agenda e eu coleciono agendas. Porque uma freira me ensinou. Uma freira disse para mim assim, Vanessa, uma profissional, ela precisa ter a sua agenda, até uma dona de casa. Nem que a sua agenda seja aquela listinha do que ela vai fazer durante o dia, coladinha na geladeira. Mas a gente precisa ter esse plano de ação diário para a gente não se perder. Então, Márcia, eu tenho a minha agenda, eu aprendi a escrever, a trabalhar, a valorizar a agenda lá junto com elas. E hoje, fazendo essa correlação, nada foi por acaso.
Nada veio por acaso, nada acontece por acaso. Quando eu falo do meu curso, eu falo com muito amor, eu falo com muito zelo, porque eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz, eu sou realizada, quero muito mais. Claro, a gente não pode parar onde a gente está, mas o trabalho que ao você amanhecer, você levanta feliz, mesmo cansada, mesmo estafada muitas vezes, porque muitas noites a gente perde as noites. Eu costumo dizer que quando a gente se entrega para aquilo que a gente faz, é um filho, é dedicação, é a tua vida, mas também você não pode deixar de ter a sua vida pessoal. Mas falar do meu curso é dizer que a área da docência, ela não é simplesmente a única área existente para quem se forma em letras. Não é. Mas é a primeira que é procurada, porque é a primeira, porque além de ser a primeira procurada, é a que hoje te abre um leque bem maior de oportunidades. Por quê? É trabalhar o ensino. Ou você vai trabalhar em escolas de idiomas, ou você vai trabalhar em escolas de ensino fundamental e médio, ou você vai trabalhar em cursos preparatórios e técnicos, ou você vai trabalhar em cursos que você vai preparar estudantes, candidatos para concursos e vestibulares. Você pode trabalhar em editoras, você pode trabalhar em agências de publicidades, em jornal, em editoração. Você pode trabalhar em emissoras de TV e rádio e também você pode trabalhar em departamentos de empresas privadas. Olha só, falar em letras, na graduação em letras, te traz a força motriz do curso, que é o quê? A educação, a docência. É onde eu me encontro, é onde eu me vejo hoje. Mas se você perguntar, você já passou por onde? Eu já passei por quase todos esses setores aqui, até eu me encontrar. O que é que eu quero para mim? Sala de aula. Hoje a gente tem o curso Atuação, graças a Deus, que é sinônimo de muito trabalho. Você acompanhou minha história, você conhece o início do curso. Eu lembro muito das nossas conversas, eu lembro muito do nascimento desse filho, você conversando comigo ou com você, Márcia. Então, é fruto de muita dedicação, de muita dedicação. Então, hoje eu me encontro onde? Hoje eu sou feliz onde? Na docência. Na docência do ensino superior e no ensino de educação básica. Eu passei muito tempo, Márcia, afastada da educação básica. O meu mundo, por muito tempo, foi o mundo acadêmico. Mas eu voltei também como um grande presente e não quero mais sair dos meus meninos. Eu digo que são os meus meninos adolescentes e os meus meninos aqueles que eu encontro na academia, que são até mais velhos que eu. O amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Então, aí você vê a possibilidades que nós temos dentro de um curso que até hoje, infelizmente, é desconhecido. Infelizmente, é desconhecido para muita gente. Ó, já tem gente dizendo, ó, muita admiração pela professora Vanessa. Tive o prazer de ter tido aula com ela. Maravilhosa, olha só. A Ana sempre está com a gente. Eu já olhei aí que entrou em nossa live, a Edneide, ela é de Timon aqui do Maranhão. É uma amiga, irmã do meu coração. Ela sempre acompanha o meu trabalho. Ela sempre está onde eu estou, mesmo nessa forma remota, mesmo de forma online. E eu fico muito feliz, Márcia, quando eu vejo alguém falando do trabalho da gente, porque é sinal que a gente está no caminho certo. Não é? Mas legal, parar e pensar assim na parte de letras, né? Porque realmente Sim. muita gente pensa. Você falou uma questão que é interessante, né? É discriminado, né? Quando a pessoa vai fazer, nossa, vai fazer letras como se fosse uma coisa menor, né? E, no entanto, pelo que você trouxe aqui, a gente vê um leque muito grande. A gente vê o leque na questão, assim, docência, mas você trouxe jornal, empresas, TV, emissora, editoração, muita coisa.
Hoje as redes sociais estão aí que precisam de profissionais, né? Editores de textos, né? Palavras E, que olha, chamam a editores de textos, atenção. intérpretes, a gente tem editores, a gente tem intérpretes, a gente tem tradutores. As mídias sociais, hoje, a comunicação, essa comunicação online, que ela vem crescendo de forma avassaladora, ela precisa de profissionais da área que possam conduzir a escrita nessas mídias de forma correta. Vamos imaginar, nós temos um Instagram profissional. Teu Instagram é profissional, meu também, e muitos outros. Nós temos que postar, que fazermos postagens diárias. E muitas vezes postagens, Márcia, a velocidade da luz. Porém, nós não podemos deixar passar nada naquilo que condiz à ortografia. E não é chatice, não. Nós estamos trabalhando aí com um veículo, nós estamos trabalhando com um suporte que traz a nossa língua materna. Então, você precisa o quê? Você precisa do profissional da área de letras, porque é ele que é a pessoa que foi preparada, que foi conduzida para fazer tais recortes e para fazer tais correções. Não desmerecendo quem já traz o dom, quem já traz essa praticidade, sem passar pela academia. A gente sabe que isso acontece. Mas quando você, Márcia, traz essa questão do preconceito pela falta de conhecimento, eu costumo dizer que os cursos que hoje abraçam a docência, eles passam por esse leque de preconceito. É letras, é biologia, é química, é filosofia, matemática, mas a gente precisa fazer parte desse mundo e também conhecer esse mundo para vermos que é muito mais além. Agora, se você falar assim, Vanessa, será que todos os profissionais de todas as profissões conseguem ver o que fazem dessa forma? Não, não só quem é de letras. Eu posso ter muito bem amigos que pararam na sala de aula e pararam ali, como eu tenho, e tenho outros que abraçaram mundos e mundos com a sua formação inicial. E também outras profissões também, Márcia. E uma outra, e também tem algumas frases, Márcia, tem assim umas frases, tem assim umas colocações que tiram a gente de tempo. O professor não vive bem, o professor de língua portuguesa, ele anda no perrengue, nossa, ele não consegue sobreviver. Turma, eu digo assim, para quem está aqui conectado com a gente, todo e qualquer profissional, dependendo de como ele conduz a carreira dele, a vida dele, ele consegue ser bem-sucedido ou não. Claro que tem profissões com um leque maior de oportunidades. Isso é fato. Eu estou aí à frente, eu estou conversando aí com a pessoa que é bam nesse assunto, que é a Márcia Lins. Mas, Márcia, dentro daquilo que você tem, corre atrás das oportunidades que você tem e não fique parado no tempo. Então, eu penso isso. Eu penso assim, por isso que eu sempre digo, sou feliz naquilo que eu faço, não penso em mudar de profissão. E se um dia, mais lá na frente, que não é nem mudar, eu puder inserir a cozinha e, quem sabe, escrever um livro sobre receitas que não deixa de ter a leitura e a escrita. Exatamente, exatamente. Eu ia até te perguntar essa parte, que é uma coisa que todo mundo pergunta. Essa profissão dá dinheiro, mas você já respondeu, e eu sempre digo assim, depende muito do profissional. Né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que era geólogo, e todo mundo diz assim, quem faz geologia não ganha dinheiro. E ele é rico. Ele é rico diante da profissão dele. Diante da profissão dele. Eu já vi médico que não ganha dinheiro. Eu ia falar, mas ainda bem que você falou. Eu já vi médico que não ganha dinheiro, advogado que não tem condições financeiras. Tudo é profissional e aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida. É como eu sempre digo assim, e depende muito de muito esforço. Tudo precisa de muito esforço. Por mais que você entenda, por mais que você seja de uma determinada área, você precisa se empenhar ao máximo, se esforçar e sempre. Eu, por exemplo,
Eu tenho 30 anos de formada. 30 anos, Márcia. 30 anos de experiência profissional, de ajudar as pessoas, qual o tipo de profissão, dentro da área de atuação, como é que ela pode fazer um upgrade ou fazer uma transição de carreira, ajudar os jovens que ainda não descobriram a profissão deles. Então, são 30 anos da minha vida ajudando as pessoas justamente a crescerem, a desenvolverem e se encontrarem, porque é a nossa identidade profissional. E eu digo assim, eu olho para trás e digo, eu sou muito feliz com a minha profissão. Eu curto, eu gosto e eu nem trabalho na realidade. Eu me divirto muito mais do que trabalhar, né? Agora, precisa muito esforço. Eu sempre estou estudando, sempre estou fazendo cursos, sempre estou lendo bastante. Pois é. Tenho a minha biblioteca dentro de casa para ler, porque isso expande o cérebro. E eu poderia até dizer assim, já tenho 30 anos de experiência. E pronto, eu já sei tudo, né, Márcia? Estudar sempre, sempre, sempre. E batalhar, porque, afinal de contas, todas as profissões, elas têm um objetivo, uma finalidade. Ela pode servir alguém, uma empresa, né? Então, é um leque muito grande. Se a gente for pensar e mergulhar, como todas as quintas eu tenho batido papo com vários profissionais aqui, a gente percebe um grande leque de oportunidades, basta a pessoa enxergar e trabalhar com foco naquilo que realmente quer. E como você disse, se planejar, um planejamento, desenhar onde eu quero chegar, o que eu quero ser quando crescer, né? Todos os anos pensar o que eu quero ser quando crescer. Isso. Márcia, eu tenho, como eu te disse, eu tenho praticamente quase 50% do tempo que você tem. Eu não digo experiência, porque a experiência ela é diferente do tempo. Não é? Ela é bem diferente do tempo. Mas eu não falo nem isso em relação a você, que eu tiro o chapéu, todos do mundo para você. Mas, com esses 14 anos, eu posso te falar que eu já consegui realizar muitas coisas com esses 14 anos. E eu começo muitos sonhos, coisas não. A gente é acostumado a coisificar o que a gente traz de bom para a gente. Muitos sonhos mesmo. E um deles, do mais simples, do mais básico, que eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, isso independe de idade. Quando eu entrei na universidade, eu não tinha dinheiro. Não tenho vergonha de dizer, eu dependia dos meus pais, apesar de trabalhar, mas eu dependia dos meus pais, eu não tinha a minha real independência financeira, e eu não tinha condição de comprar livros, Márcia. E eu morria de vergonha de falar para os meus pais que eu precisava de um livro, e livro, a gente sabe que aqui no Brasil o livro é muito caro. Olha que nós estamos falando de profissão, nós não estamos falando de educação, mas livro aqui no Brasil é muito caro. Então, eu trabalhei praticamente a minha vida toda com Xerox. E estudei. Trabalhei, que eu diga, na universidade. Eu estudei o curso praticamente todo com Xerox. E eu sempre gostei de escrever muito. E isso não me desfez enquanto aluna, enquanto estudante, enquanto profissional que eu sou hoje. Sabe qual foi o meu primeiro sonho realizado? Quando eu comecei a ganhar dinheiro sendo professora, comprar os livros que eu queria. Márcia, hoje eu sou tão feliz quando eu compro os livros que eu quero, sabe? Eu sou tão feliz quando eu vou na leitura. Eu sou tão feliz quando eu entro na internet e falo, é esse. E quando, por exemplo, eu estou vendo você aí, você tem a sua estante com os seus livros, eu tenho a minha estante aqui com os meus livros, meu Deus, isso aqui é fruto do meu trabalho, isso aqui é fruto de uma realização. Então, olha só. Cada um com sua realidade, cada um com a sua história, cada um com os seus sonhos realizados. Então, o meu primeiro sonho simples, básico, mas que eu comecei, que eu tive autonomia, que eu consegui realizar, foi comprar os meus próprios livros. Que depois desses, claro, tem outros e outros e outros. Mas é para a gente ver que quando você realmente tem foco, quando você quer, você consegue. Do mais simples. Hoje, para mim, comprar um livro é simples, mas um dia não foi, Márcia. Com certeza. Eu entendo isso.
Eu entendo. Então, assim, e eu valorizo muito, Márcia. Eu valorizo muito. Tudo que eu tenho, tudo que eu compro vindo do meu suor, eu valorizo. Eu valorizo do presente ao que eu compro com o meu suor. Falando do curso de letras, do profissional em letras, a partir desse leque de possibilidades, tem duas características que elas são inerentes, Márcia, e que a gente não pode deixar passar para o profissional dessa área. Quais são? Primeiro, é gostar de ler e depois escrever. Não Então, tem como para deixar. entrar nessa área, se ele não gosta de ler e Não se não gosta adianta. de escrever, vai Não ficar adianta. difícil para ele ter Márcia, uma carreira aí. Márcia, fica difícil porque requer muita leitura, requer muita escrita. Independe do setor que você trabalha. Vamos lá, se é empresa, se é editoração, se é sala de aula, sala de aula você sabe como é, o tempo todo lendo e escrevendo, preparando as suas aulas. Se você decide trabalhar com artigo científico, eu trabalho com artigo científico. Eu tenho publicação em revista, eu corrijo artigos científicos, eu mexo muito com monografia, com dissertação. Eu preciso ter noção de como a minha escrita aqui no Brasil ela funciona. No caso, você estudou numa universidade portuguesa, não foi isso? Foi. Universidade portuguesa tua? Foi. Toda a estrutura do teu trabalho é voltada à normalização de Portugal. Quem é que vai fazer esse teu trabalho? Um profissional, não qualquer profissional na área de letras, ele tem que ter características inerentes, ele tem que ter conhecimento no idioma do português europeu, que é diferente aqui do Brasil. Então, você requer o quê? Disciplina, leitura, escrita. Então, não tem como você escolher o curso de letras se você não tem essa habilidade, que é a leitura e a escrita. E essas habilidades, elas vêm com a prática também, Márcia. Elas vêm com a prática. Vanessa, você sempre gostou de ler? Eu disse a vocês bem no início, eu posso dizer que eu fui obrigada. Mas eu fui muito feliz, e hoje eu amo ler. Hoje eu tenho uma facilidade. E assim, Márcia, você pode ler 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. E deixando um pouquinho de cada, o importante é você ir terminando. Mas tudo isso também é disciplina. Tudo isso também é disciplina. Então, essas duas características, essas duas habilidades, elas são inerentes, a leitura e a escrita. Certo. E assim, como é que quantos anos são o curso e como é que foi estar dentro do curso? Né? Quantos anos? Márcia, 4 anos. Voltando ao ano de 2001. São 4 anos. É um curso em que você estuda tudo que condiz a tua língua materna, toda a gramática. Por exemplo, o que a gente vê no ensino fundamental de substantivo, adjetivo e artigo, em 6 meses ou em um ano, você passa 4 anos estudando tudo, sabe? Tudo. Então, não tem como você não apreender conhecimento nessa área. Por isso que você tem que gostar. Então, a matemática... no primeiros períodos já começa... Já começa aquecendo de forma leve. Porém, com o passar dos períodos, essa parte mais técnica, ela tem que vir, porque você está estudando o quê? O funcionamento da língua portuguesa. Então, você tem que compreender como é que essa língua portuguesa e essas literaturas, elas fluem, elas funcionam. Agora, como foi o primeiro semestre de professora Vanessa Soares como acadêmica? Márcia, eu cheguei dizendo que eu queria aprender a escrever e a falar direito. Foi o primeiro puxão de orelha que eu levei de uma professora de sociolinguística. Eu não sabia que existia sociolinguística, eu não sabia que existia regionalismo. Para mim, os sotaques, eles eram vistos muitas vezes de forma errada. Quem mora em Goiás e fala
suprimindo os S's, ou quem puxa muito R, ou o E é errado, o E que é o certo, foi o meu primeiro puxão de orelha. Por quê? Eu comecei a ver que o curso de letras, ele trabalha a ciência da linguagem. Então, é muito além. Muito além. E essa professora veio e disse assim, Vanessa, não existe o certo e o errado na língua portuguesa no que condiz a fala. O importante é o ser humano se comunicar. E ela ainda falou assim, Márcia, que eu nunca esqueci. E eu ainda encontrei essa professora, eu encontrei com ela no fundamental, na graduação e em especialização. Eu, meu Deus, eu preciso melhorar mesmo. Porque ela ainda disse assim para mim, Vanessa, depois disso, ela ainda fala assim, Vanessa, desce do salto, desce. Você chegou agora, eu quero ver se lá no finalzinho você vai estar com essa primeira semana. E a partir daí, Márcia, eu fui vendo que era o mundo que eu imaginava era totalmente diferente da universidade. Por quê? A gente estuda ciência da linguagem. E ciência da linguagem, infelizmente, é um mundo desconhecido para quem não faz parte das letras. É isso. Certo. E assim, quando vai chegando nos últimos períodos, por exemplo, no curso de psicologia, né? Sim. Quando a gente vai chegando nos últimos períodos, a gente já começa a identificar a área de atuação, né? Tipo escolar, hospitalar, organizacional, clínica. No caso de letras, também tem assim essa especialização, no final a gente já Sim, vai se identificando quais as áreas de atuação? sim. A gente consegue se identificar. A priori, o curso de letras, ele te abre as portas para o ensino fundamental maior. É o Fundo 2. Então, se você escolhe a área do ensino e aprendizagem, a docência, você tem que trabalhar a partir de quê? A partir do 6º ano. Do 6º ano ao ensino médio. Então, é essa a primeira porta que se abre no que condiz à educação. Muitos acadêmicos, muitos universitários, eles se encontram logo de cara na área da educação, sala de aula. Outros percorrem outros caminhos. E uma parte desiste, abandona. Eu posso falar que da minha turma, de 52 alunos, apenas 19 se formaram. E hoje se tem 8 ou 9 que são professores e que atuam em áreas que o curso de letras possibilita, eu não sei nem te falar. Mas é tudo assim muito contraditório, Márcia. Muito contraditório. E um detalhe, Márcia, essa questão de você se encontrar, como você falou aí no curso de psicologia, eu vejo que vai muito do foco do aluno. Tem alunos que terminam aí o curso e não sabem nem o que estão fazendo, nem por que fizeram. E tem alunos que já entram na sua graduação sabendo o que querem. Quando eu entrei no curso de letras, eu já sabia que eu queria sala de aula. Mesmo experimentando muitos caminhos que esse curso ele traz para a gente. Trabalhei e trabalho ainda com formação pedagógica, com palestras na área da educação, trabalhei em editoras, mas na parte de quê? De planejamento, de montagem, de plano de aula para livro didático. Então, eu já fiz muita coisa, Márcia. Ainda não trabalhei na área de tradução. Tradução por quê? Tenho até curiosidade. Porque o meu curso ele é vernáculo. Mas a área de tradução, ela é muito bem-vinda aqui em nossa cidade. Muito bem-vinda. Principalmente agora com a internet de forma avassaladora. E com essa mediação que eu estou conversando aqui com você, mas eu posso tranquilamente trabalhar numa empresa norte-americana, numa empresa irlandesa, eu não sei. A internet hoje, ela possibilita isso para a gente. E o curso de letras, ele te traz essa possibilidade de trabalhar outros idiomas. Não só o teu idioma, a tua língua materna, como outros idiomas também. Perfeito. É muito bom a gente conhecer, né, a profissão da outra pessoa, o que fez ela escolher, quais são, como você disse, assim, as duas características que você disse que são indispensáveis para uma pessoa que vai, né, querer mergulhar dentro
dessa área de atuação, então ele tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever. Esses são os dois pilares, né, fundamentais para quem trabalha dentro dessa área, né? Então, assim, quais são as perspectivas, o pós-pandemia? O que você consegue enxergar para essa profissão? Você consegue ver assim, a pandemia mexeu, vai ter alguma alteração ou não? Você percebe que... Márcia, aí eu posso trazer a minha realidade hoje, falando da educação. Para mim, a mexida que teve foi a visão, uma visão maior da EAD, da educação à distância, que já existia e que era desconhecida por muitas pessoas. Mas a EAD ela já existia. Aqui no Brasil, esse ensino à distância, ele começou a fluir desde a década de 90, se eu não estou enganada, desde 1994. Mas ainda muito escondidinho. Eu já trabalho com a EAD já tem um tempo. Muito antes de pandemia, eu já trabalho. Então, o que eu vejo hoje é uma visão maior, é um medo ainda é uma forma muito desconhecida, é um olhar muito desconhecido por muitos profissionais na área da educação. Daí eu falo não só de mim, enquanto profissional na área de letras, mas outros profissionais também, porque lidar com tecnologias não é fácil, são adaptações e adaptações. Numa semana, você trabalha com suporte com uma plataforma e essa plataforma buga, não dá certo. Na outra semana, você tem que, sozinho, aprender a mexer com uma outra plataforma. Você tem que aprender a se comunicar com uma outra plataforma, mas eu procuro ver o lado positivo de tudo. Tem um lado negativo, mas eu procuro me alicerçar no lado positivo. Uma forma melhor de comunicação, otimização de tempo, maior acesso. A gente consegue encontrar muitos cursos livres, cursos abertos, cursos gratuitos na internet. Quando eu falo tudo isso, essa maior facilidade de interação, de acesso, de conhecimento, eu também paro e penso, poxa, Vanessa, mas nem todo mundo tem acesso ao conhecimento, nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Mas vamos para o lado positivo. Eu procuro ver que, mesmo com o término da pandemia, esse formato ele vai coexistir. Então, mesmo com o término da pandemia, educação à distância e remota, elas vão ficar mais que alicerçadas, porque a gente sabe que a educação remota é diferente da EAD. EAD é totalmente à distância. A remota, eu posso falar que é semipresencial. Você está ali, mas você está aqui também. Então, mesmo passando a pandemia, para mim esse formato ele vai existir, vai se alicerçar mais e cabe ao profissional, segundo aos inúmeros desafios, aos N desafios diários, dele se capacitar, dele estudar, dele conhecer, dele buscar entender esse novo mundo que ele vive, que é das novas tecnologias. Novas tecnologias mesmo. Esse é um ponto, né, que não só os alunos tiveram que aprender, como os professores, né? Já existia e da noite para o dia disse, vai ter que ser assim, entra, vai lá e faz. E a gente percebe, né, que antigamente eu estava conversando com uma pessoa da Faculdade de Laboro e eles estavam dizendo assim, existia uma resistência de 70% para ensino online. E hoje abaixou para 30%, porque as pessoas terminaram vendo os seus ganhos, né? As vantagens também que tiveram, né? Nesse novo modelo. Né? Eu digo, como professora, eu no começo eu fiquei, nossa, e hoje eu digo assim, é fantástico. Você consegue, né, atingir várias pessoas. Outro dia eu estava dando aula para 140 alunos dentro de uma plataforma e tinha gente aqui em São Luís, no interior do Maranhão, pessoas em Tocantins e Brasília. Aí eu digo olha assim, só. Nossa, aí, fantástico, né? Fantástico isso. Você, de repente, está aqui e está falando com o mundo. Né? O mundo aberto. Né? Então, é uma área para os professores, né?
ele conseguiu extrapolar a barreira do presencial, que só podia ter uma sala com, no máximo, 50 alunos, né? E aí agora eu peguei uma sala com 140, não precisei gritar, falar mais alto, né? Ainda economizei as cordas vocais. Ainda economizou as cordas vocais. Como eu falo, eu sempre procuro ver o lado positivo de tudo. Por mais que eu esteja passando por alguma situação que venha tirar minha paz, eu não. Mas se essa paz está sendo perdida aqui, é porque ela vai ser alcançada em algum momento. Então, pensa no positivo. Quando você fala que nós, professores, tivemos que aprender tudo muito rápido, sem nenhum preparo, nós tivemos que nos virar para poder conduzirmos as nossas aulas, isso é verdade. E onde é que eu consigo absorver aí o lado bom das coisas? A quantidade de alunos, você não fica o tempo todo, por favor, para de conversar, presta atenção, olha aqui, não. Você tem o que eu posso te falar, um domínio maior. Por exemplo, esse meu cantinho aqui, eu sempre trabalho com os meus meninos, sempre. Hoje, por incrível que pareça, eu não sei se ele está conectado, mas um aluno veio me visitar, veio trazer um livro de presente para mim, e sabe o que foi que ele disse? Professora, eu quero conhecer o cantinho de onde a senhora dará aula para a gente. Então, isso foi fantástico, isso foi maravilhoso para mim. Quando eu chego já em sala de aula presencial, eu te falo como profissional. Eu já estou sentindo o choque. O choque. Por quê? Ainda bem que não é só comigo. E, Márcia, a imagem tá turva ou tá ok? A minha imagem? Tá ok. Tá ok, né? Tá. Então, assim, eu já comecei a sentir o choque, Márcia. Porque esse domínio maior, por incrível que pareça, eu tô conseguindo bem mais na plataforma, porque eu não vou te colocar aqui, prestar atenção, não. Eu vou direto, aí eu não. Mas se são adaptações, eu preciso me adaptar. Se não é online, é presencial, tem que acontecer. Com certeza. Ainda bem que tu estás sentindo também, Márcia. Agora, professora, nosso tempo já está quase no finalzinho. Que mensagem você gostaria de passar para uma pessoa que vai começar agora e está escolhendo essa profissão? Que mensagem você daria para essas pessoas? Primeiramente, você está convicto da sua escolha? É o que você quer? É vocação? A palavra é essa? É vocação? Se for, vai, segue o teu caminho, segue a tua escolha. Agora não esquece, concentração, organização e disciplina. Em tudo que você fizer, seja um diferencial. Eu costumo falar, Márcia, que se eu for aqui em uma feira perto da minha casa e eu olhar vários vendedores de cheiro verde, eu vou comprar o cheiro verde naquele que me cativar, naquele que falar comigo com jeito. Então, de um vendedor de cheiro verde a um hiper mega profissional naquilo que você desejar a partir de uma graduação, que todos são profissionais, seja um diferencial. E faça aquilo que realmente você tem amor. É isso, Márcia. Bem, gente, olha só, a gente está no finalzinho para justamente o Instagram, quando dá o tempo, ele termina para a gente não correr esse risco, né? Eu já queria, de antemão, agradecer a todos que passaram por aqui, os que vão entrar depois e vão assistir, e principalmente a professora Vanessa Soares, por ter prontamente aceito o convite para estar aqui, né, doando o seu conhecimento, a sua história, o seu tempo, né, nesse bate-papo que foi muito bom, foi bastante produtivo. Eu só tenho a agradecer. Eu amei, eu só tenho a agradecer. Eu estou muito feliz de participar com você.
desse seu projeto, de participar das suas ideias, que são fantásticas. E eu vejo que muitas pessoas acreditam em teu trabalho. Quem não acredita é quem não te conhece ainda, mas todo mundo que te conhece acredita. E para mim, eu estou muito lisonjeada, muito feliz. Muito obrigada, Márcia, de coração. Obrigada por acreditar em meu trabalho e me trazer aqui para o teu Instagram. Tinha que trazer uma pessoa, eu estou escolhendo a dedo as pessoas que amam o que fazem, né? Para justamente a gente mostrar que esse é o diferencial. Para você atingir o sucesso da sua vida, primeiro, né? Eu sempre digo assim, você precisa ser feliz, e isso não sou eu que digo, é ciência. A psicologia positiva, ela desmontou toda uma história que dizia assim, primeiro o sucesso, para depois você ser feliz. A ciência diz, não, primeiro você tem que ser feliz. O sucesso, ele vem dessa consequência de você ser feliz. Verdade. Então, o amar aquilo que você faz, o se identificar, aquilo fazer sentido para você. Porque quando uma atividade faz sentido para a gente se esforça ao máximo para a gente conseguir atingir o ponto, o sucesso que a gente está querendo na nossa vida, e que essa trajetória ela precisa ser leve, não precisa ser carregada nem pesada. Verdade. Precisa ter muita leveza, muita luz, né, que é importante no nosso caminho. E para a gente ter luz, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar gostando daquilo que a gente faz. Porque todas as profissões têm o ônus e o bônus, né? Tem as coisas boas e os ossos de ofício, né? E agora, se eu não gosto, os ossos de ofício vai pesar muito mais do que o lado, né, positivo. Com certeza, Márcia, né? Com certeza. Então, gratidão, muito obrigada e sucesso aí com o curso Atuação, sucesso na tua trajetória. E, gente, quem quiser letras, acompanha aí a professora no curso Atuação e veja... Curso Atuação. E veja curso Atuação. Isso. Isso, nós fazemos muitas postagens. Pode ser É verdade. Também aqui. Né? Profissional em letras também pode ser empresário. Exatamente. Beijo. Beijo, obrigada. De coração. Tchau, tchau.